Muitas pessoas acreditam que tomam decisões financeiras com lógica. Acreditam que analisam dados, comparam opções e escolhem com racionalidade. Mas existe algo mais silencioso acontecendo dentro da mente. Você pode estar tomando uma decisão que parece extremamente coerente e ainda assim estar errado. Isso acontece porque coerência não é garantia de verdade. Às vezes, coerência é apenas uma história bem construída dentro da própria mente. Ao longo desta temporada, falamos sobre identidade, organização mental, tolerar desconforto, manter princípios e perceber influências externas. Tudo isso fortalece a forma como você conduz sua vida, mas existe um ponto ainda mais profundo. Mesmo quando você acredita que está sendo racional, sua mente pode estar criando explicações convincentes demais. Quando uma explicação parece convincente, o cérebro relaxa, e quando relaxa, ele para de investigar. O problema não é falta de inteligência. Pessoas inteligentes cometem erros financeiros todos os dias. O problema é a sensação de clareza. Existe um fenômeno chamado conforto cognitivo. Quando uma informação parece familiar, quando uma explicação encaixa perfeitamente e quando tudo parece fazer sentido sem esforço, o cérebro sente conforto. Esse conforto cria confiança, mas confiança não é prova de precisão. Imagine uma situação simples. Você começa a acompanhar um determinado investimento. Lê notícias sobre ele, vê comentários positivos e percebe que muitas pessoas estão falando sobre a mesma oportunidade. Gradualmente começa a surgir uma história na sua mente. A empresa parece inovadora, o setor parece promissor, o crescimento parece inevitável. Tudo começa a fazer sentido. Nesse momento, o cérebro cria a sensação de entendimento, mas entender uma história não significa entender a realidade. O cérebro gosta de histórias coerentes. Ele conecta pontos rapidamente e cria explicações que parecem completas. O problema é que o mundo financeiro raramente funciona como uma narrativa simples. Mercados são complexos, incertos e muitas vezes imprevisíveis. Mesmo assim, a mente continua tentando transformar tudo em uma história lógica. Quando essa história parece consistente, a confiança aumenta, e quanto maior a confiança, menor parece o risco. Esse é o ponto onde muitas decisões aparentemente racionais começam a se tornar perigosas. Agora imagine outro cenário. Você acredita que uma ação pode subir 20%, então começa a buscar informações. Relatórios, análises, opiniões de especialistas, mas acontece algo curioso. Você passa a prestar mais atenção nas informações que confirmam sua expectativa. Quando encontra um dado favorável, ele parece muito relevante. Quando encontra um dado contrário, ele parece exagerado ou pouco confiável. Isso não acontece por falta de caráter. Isso acontece porque a mente prefere manter a coerência da história inicial. Mudar de opinião exige quebrar uma narrativa que já foi construída, e quebrar essa narrativa gera desconforto. Outro exemplo comum acontece quando um investimento começa a cair. Mesmo diante da queda, muitas pessoas continuam segurando a posição. Elas acreditam que o preço precisa voltar. A sensação de certeza permanece, mas essa certeza muitas vezes não vem de análise. Ela vem da necessidade psicológica de preservar a história original. Admitir erro exige reconstruir a própria interpretação, e reconstruir interpretações exige esforço. Existe ainda outro fenômeno importante. Quando alguém acerta algumas decisões seguidas, a confiança cresce rapidamente. A pessoa começa a acreditar que entendeu o funcionamento do mercado. A sensação de domínio aumenta, mas sequência de acertos não significa controle real. Pode significar apenas coincidência temporária. Sem perceber, a pessoa começa a assumir riscos maiores. A convicção aumenta, a exposição cresce e o cuidado diminui. Tudo parece lógico, tudo parece coerente, e exatamente por isso o perigo passa despercebido. Existe algo libertador em compreender esse processo. O objetivo não é duvidar de todas as decisões. O objetivo é reconhecer que a mente gosta de histórias simples. Quando você percebe isso, algo muda na forma de decidir. Você passa a buscar opiniões contrárias. Você começa a considerar cenários diferentes. Você reduz o tamanho das apostas. Você cria margem para estar errado. Essa postura é chamada de humildade cognitiva. Humildade cognitiva não significa falta de confiança. Significa reconhecer que a própria mente pode produzir ilusões de clareza. Investidores maduros não são aqueles que sempre acertam. Eles são aqueles que estruturam decisões mesmo quando a interpretação inicial estiver errada.
Eles sabem que o mercado é maior do que qualquer narrativa individual. Eles sabem que confiança excessiva pode ser mais perigosa do que incerteza. Por isso criam sistemas de proteção. Diversificação, limites de exposição e revisão constante de hipóteses. Tudo isso nasce de uma percepção simples. A mente humana é eficiente, mas eficiência não significa precisão. Uma explicação coerente pode ser confortável, mas conforto não é evidência. Existe uma diferença importante entre parecer certo e realmente estar certo. Identidade madura não é aquela que tem sempre razão. Identidade madura é aquela que cria proteção contra a própria certeza. Quando você entende isso, para de buscar controle absoluto e começa a construir decisões mais equilibradas. No longo prazo, riqueza sustentável não depende apenas de inteligência. Depende da capacidade de questionar a própria convicção. Agora vale uma reflexão. Em qual decisão financeira da sua vida você sente mais certeza hoje? E essa certeza nasceu de uma análise realmente profunda? Ou nasceu de uma história que parece muito coerente? Se essa reflexão fez sentido para você, deixe seu comentário. Refletir sobre as próprias decisões já é um passo importante de evolução. E lembre-se, sempre existe só mais uma lição esperando por você.